Olá, fera! Estamos aqui com mais um vídeo, dessa vez para a gente relembrar, reforçar sobre função afim, onde a função afim ela é representada por uma reta. O desenho da função afim é uma reta, ok? A expressão algébrica da função afim é dada por f de x igual a ax mais b, onde f de x é chamado de imagem. Em muitas questões, no lugar de atribuir f de x, eles podem colocar também o y. Então, se você verificar numa questão y igual a ax mais b, esse y está representando um f de x. Ok? E se vier f de x, o f de x é o mesmo que ele colocasse o y na função, na equação. Beleza? Então, lá vai. Aqui você tem ax, o a é chamado de coeficiente angular, mas tem concursos que colocam no lugar do nome coeficiente angular, para esse azinho, colocam o nome de declividade. Então, falou em declividade na questão, é o mesmo que coeficiente angular, que é o azinho que fica ao lado do x, certo? Na função afim ou equação da reta. Então, pode vir o nome coeficiente angular, declividade, ou ele pode chamar esse camarada, o azinho, também de inclinação da reta, que é onde vai determinar se a reta vai estar bastante inclinada ou pouco inclinada em relação a um plano. Beleza? Então, ó, a imagem, que é f de x, o azinho é coeficiente, coeficiente, coeficiente. Só que esse coeficiente tem um x. Ele é chamado de coeficiente angular, ou declividade, ou inclinação da reta. Beleza? Aí é bom ficar atento a esses nomes que se referem a esse mesmo rapazinho. Esse camarada aqui. Esse aqui é chamado de coeficiente linear. Coeficiente linear. Esse camarada coeficiente linear, se você observar na função, ele não tem o x do lado dele. Então esse que não possui o x do lado dele é chamado de coeficiente linear. O coeficiente linear tem uma atribuição importantíssima. Ele determina no desenho, quando você estiver diante de uma questão de função afim do primeiro grau ou equação da reta, ele determina onde o desenho da reta vai cortar o eixo y. Então, é o valor que corta o eixo y. Então, muito atento com esse camaradinha, coeficiente linear, o que não tem o x na função. Ok? O que não tem o x na função, ele corta o eixo y e é chamado de coeficiente linear. O coeficiente angular, além de vir com esses três nomes que pode vir na questão, angular, declividade ou inclinação da reta, esse camarada aqui ele é de uma importância extrema. Por quê? Porque ele vai determinar para você se o desenho vai estar virado para a direita, para a sua direita, lá no papel, ou se ele vai estar virado para a esquerda, para a sua esquerda. Então, se a reta estiver para a direita, significa que esse camarada aqui ele é positivo, é um número positivo. Se a reta estiver virada para a esquerda, significa que esse camarada aqui, o azinho, é negativo. Então, de novo, se a reta estiver inclinada, virada para a direita, sua direita, então ele é positivo na equação. Se estiver virada para a esquerda, ele é negativo. Então, coloquei aqui a observaçãozinha para ele, certo? Então, quando a reta estiver inclinada, para esquerda, lembra-se daquele detalhe da reta numérica, né? Para a esquerda, número negativo, direita positivo, né? É só a questão de tática. Então, ó, para a esquerda, a reta indo para a esquerda, a função é dita decrescente e seu azinho, que é o coeficiente angular, como a gente já tinha falado, ele é negativo, menor que zero. Esse R é para representar a reta R. Se a reta estiver apontando para a direita, como a gente já viu na teoria,
significa que o azinho lá em cima, coeficiente angular, ele é positivo, é maior que zero. Então a função é chamada de crescente, ok? Então esses são os detalhes básicos da função afim, que é chamada de função do primeiro grau. Isso vai ser muito útil para a gente resolver bastantes questões, certo? Sobre a equação da reta, beleza? Então, de novo, imagem, encontra-se no eixo y, o azinho, que é um número, que é chamado de coeficiente angular, fica ao lado do x. Isso aqui está na forma reduzida, que a gente vai fazer uns exercícios sobre isso. Então, é chamado de coeficiente angular, o azinho, declividade ou inclinação da reta, certo? Esse mesmo azinho, ele determina se a reta vai para a esquerda sua, então ele é um número negativo menor que zero na equação, e determina se que a função é decrescente. Se ele for positivo, maior que zero, o desenho da reta, como é do primeiro grau, é uma reta, vai para a direita, certo? E determina que a função é uma função do tipo crescente, ok? Lembrando, o que não tem x na função é chamado de coeficiente linear. Qual a função dele? Cortar o eixo y. É o valor que corta o eixo y. Vamos fazer uns exemplos. Faça de conta que você está no concurso e tem essa questão, ok? Aí você quer saber se essa função é crescente, decrescente, beleza? Onde corta o eixo do y? Ou melhor, na questão pergunta, essa função é crescente e qual o coeficiente linear, certo? Aí, ó, observe que, como a gente aprendeu, esse camarada aqui, ele é quem? Eu posso escrever isso aqui de outra forma. Y é igual a x mais 3. Pronto, é a mesma função, só que no lugar de f de x, coloquei y, mas o y é f de x, como a gente aprendeu. Qual é o número que está do lado aqui do x? Oh, não tem nenhum, não. Quando não tem nenhum número, é porque aqui tem um invisível. Ok? Porque uma vez qualquer coisa dá o x mesmo. Então aqui tem o número 1, que é positivo, né? Se não tem sinal é porque é positivo. Ok? Esse camarada aqui a gente aprendeu que ele é quem? O que fica do lado do x. Ele, na função afim do primeiro grau, ele é o azinho. E esse a aqui é o que? Positivo. Ele é maior que zero. Se ele é maior que zero, determina que o quê? Que a nossa função ela é do tipo crescente. Ok? Esse azinho, como ele é positivo, determina que lá nas alternativas do concurso, você vai procurar a reta que está apontando para a direita ou para a esquerda. Aí cuidado, como o azinho é positivo maior que zero, você vai procurar a reta que está apontando para a direita e não vindo para a esquerda. Então, beleza? Para a direita. Para a direita. Beleza? Aí, ó, qual o valor do coeficiente linear? Linear é o que não tem x. Então, o coeficiente linear é esse aqui tudinho, ó. Cuidado com esse sinal, porque se aqui tiver menos, o coeficiente linear não é 3, seria menos 3. Cuidado com esse detalhe do sinal, certo? Do número. Então, o coeficiente linear é esse camarada aqui. Esse camarada é o Bzinho, que é chamado de coeficiente linear, certo? Então, o Bzinho é igual a 3, que é o coeficiente linear. Então, ó, esse camarada aqui, ele faz o quê? Como a gente aprendeu, ele corta o eixo Y. Professor, como é que ficaria esse desenho? Vamos já para o plano cartesiano. Temos o plano cartesiano, ok? Eixo X, eixo Y, e aqui é a origem, beleza? Essa reta aqui que vai passar no zero, que eu vou desenhar, essa reta aqui é a reta f de x igual a x, ou y igual a x. É a reta que passa na origem, é a reta original. Como essa daqui é a mesma reta, f de x igual a x, ó, até essa parte de cá, daqui para trás, f de x igual a x. Esquece isso, certo? Fx igual a x. Então gera esse desenho passando pela origem. Beleza? Então,
Mas só que essa função aqui ela está alterada. Por quê? Porque não é a função original, f de x igual a x normal. Ela é f de x igual a x, só que mais 3. Significa que essa função ela vai elevar, ela vai subir 3 casinhas, 3 unidades no eixo. Isso aqui determina que eixo, né? O eixo y vai subir 3 casinhas no eixo y. Então vai parar aqui, ó, o gráfico desse desenho vai ser esse, ó. Vai ser a função que vai, essa mesma reta aqui passando na origem, que seria o f de x igual a x puro. Só que como aqui nessa questão está alterando, porque está somando mais 3, então vai subir, ela vai subir no eixo y, que isso aqui é do eixo y. Vai subir mais 3. Então é como se a gente estivesse só deslocando ela. Então, ó, ela vai deslocar. Vai parar aqui assim, ó. Então, ó, de novo, ela vai estar aqui, vai para cá. Beleza? Então vai gerar uma função assim, ó. Beleza? E aqui é o número 3 que corta o eixo do y. Beleza? Que é o linear. Ô professor, e que número é esse aqui do eixo do x aqui, onde o desenho está cortando? O eixo, o x na função é chamado de raiz. Toda raiz você encontra no eixo x. Então esse x aqui é a raiz. Sim, professor, mas aqui é que número que está cortando o eixo x? Aí lembre-se de uma coisa. Como o x é a raiz, ele é chamado também de zero da função. Já ouvi falar nisso, né? Zero da função. Significa que esse número que está aqui no eixo x, onde o desenho está cortando no eixo x, é o número, é o valor que vai zerar o y. Como assim, professor? Vem comigo, ó. Isso aqui não é o eixo x? Ó, eixo x. Beleza? Ó, eixo x. Se você pegar esse ponto aqui e deslocar ele até tocar no eixo y, esse ponto aqui, ó, aqui tem um ponto, tá cortando. Se você deslocar essa bolinha até o eixo, tocar o eixo y, vai bater em que número aqui? 0. Ok? Então, se essa bolinha, você deslocar ela até o eixo y, você vai ter um valor para y quanto? 0. O y é isso, vai zerar. Então, o x é a raiz ou zero da função. Por que o nome zero da função ou raiz? Porque vai ser um número que quando você colocar aqui no lugar do x, somar mais esse, vai dar zero. Zero na função, zero no eixo y. Isso aqui é do eixo y. Vai dar zero aqui. Então, ó, que número será esse aqui para eu colocar no lugar de x para zerar esse camarada? Esse número aqui, pessoal, é menos 3. Poxa, professor, por que menos 3? Vem comigo. Se você colocar aqui, ó, menos 3 no lugar de x, aí fica o quê? 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 mais 3, aí, ó, você tem o quê? Uma ideia de dinheiro. Você tem menos 3 reais mais 3. Você tem 3 reais para gastar, positivo, e vai pagar 3 de dívida. Então, você vai ter o quê? 0. Vai zerar a sua dívida. Certo? Menos 3 mais 3, 0. Então, você zerou sua função. Para zerar a função, esse número que zera a função é chamado de raiz. Então, para zerar a função, a gente teve que atribuir que valor para o x? Menos 3. Então, no eixo x, o valor que o desenho dessa função vai cortar no eixo x, que é a raiz, para zerar o y, vai ser quem? Menos 3. Ok? Beleza? E aqui nós temos o gráfico da função f de x. Vou botar até de vermelho aqui. Essa é a função f de x igual a x mais 3 dessa questão. E essa de lápis que eu botei é a função original, f de x igual a x. Beleza? Beleza? Então, ó, vamos fazer mais um exemplo. Esse aqui. Esse camarada a gente sabe que é o y, a gente pode escrever isso de outra forma, bem rapidinho. Y igual a menos x mais 3. Pronto. Essa função é crescente ou decrescente?
Lembre-se que aqui do lado do x tem um número. É o 1 invisível. Então o número que está do lado do x é quem? Menos 1. Então a gente tem que o a ele é negativo, menor que zero. Se ele é menor que zero, o a significa o quê? Que a função é decrescente. E se a função é decrescente porque o a é negativo, significa que nosso desenho ele vai ser virado para a esquerda. A nossa reta vai ser para a esquerda. Beleza? Então, ó, a gente já tem essa dica. Já elimina as alternativas que estão viradas para a direita. Beleza? Aí, ó. Esse desenho vai cortar o y em que ponto? Vai cortar o y em 3. Corta y no 3. Positivo, né? Se liga no sinal. Então, como é que ficaria o desenho? Ó, vamos lá, construir o desenho. Tá aqui. Eixo y, eixo x. A gente já viu que a função original de f de x igual a x, ou y igual a x, é a que passa na origem. Essa é a função f de x igual a x, ou y igual a x. Passa na origem, lembrando que origem, o zero. Só que essa função aqui é o que? Ela é menos x. Se é menos x, o desenho não pode ser para a direita. O desenho tem que ser para onde? Virado para a esquerda. Então, a função original não seria essa outra, seria essa de cá. Essa roxinha. Beleza? Essa daqui é que é a função f de x igual a menos x. Essa que a gente vai trabalhar. Ou estamos trabalhando. Ó. Ok? Menos x. Ela pura, sem esse detalhe. Colocando esse detalhe do mais 3, significa o quê? Que essa função f de x menos x, essa de roxo aqui, ela vai fazer o quê? Ela vai subir mais 3 degraus. Ela vai subir, tá aqui na origem, ela vai subir 3 unidades no eixo y. Então ela vai, ó, tá aqui na origem, ela vai subir 1, 2, 3 unidades. Vai ficar paralela a essa aqui de roxo e não a outra da direita. Beleza? A de rosa. Ok? A de rosa seria, no caso, se tivesse o que? O A positivo. Mas como o nosso A é negativo, então a gente vai se basear nessa de roxo. Então, a função está aqui, que a gente está trabalhando que é para a esquerda, porque o A é negativo. Então ela vai subir, ó, 3 degraus. Por que 3, professor? Porque é mais 3. Então, ela vai ser essa função aqui. Esse azulão virado para a esquerda. Vamos supor que aqui seja o número 3. 3 de quem? De y, que é o linear. Beleza? Então essa função original para a esquerda, que é o do menos x, subiu 3 unidades. Então parou aqui em cima. Está aqui o desenho dessa função que a gente está trabalhando. Todinha. Ok? Aí vem a pergunta, professor, e esse número aqui? Do eixo do x, que é a raiz. Ah, professor, eu já lembrei. Tem que ser um número que somado com esse, zere a função. Porque para ser raiz, tem que ser um número no lugar de x, que somado com esse, fazendo a conta, zere o y, a função. Que número seria aqui? Que somado com mais 3, zere. Só pode ser quem aqui? 3. Porque botando 3, ficaria menos 3, mais 3, 0. Então esse número aqui, ó, no eixo x, que é chamado de raiz, vai ser quem? 3. Beleza? Vai cortar o eixo do x em 3, no domínio. Beleza? Então, a raiz ou zero da função é o 3, porque colocando 3 aqui fica menos 3 mais 3, 0. Ok? Então, o valor do eixo do x é o que zera a função. Então, aqui só pode ser 3, porque ficaria menos 3, mais 3, 0. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Fique com Deus. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever também. Beleza?